Olá, irmãos. Eu sou o Fabiano Moura, fundador da Comunidade Católica Emmanuel, e eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre a vida consagrada aí nas novas fundações, nas novas comunidades. E para poder falar um pouquinho em relação a isso, eu vou ter que fazer um pouco de um contexto histórico para vocês, né? Antes do Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II. Né? Uma coisa interessante foi quando o próprio Papa hoje, né, o São João XXIII, teve aquela experiência com o sopro do Espírito, e aonde ele aí, diante de uma experiência única, proclamou o Concílio Vaticano II. Até então, uma das coisas mais que não se falava era em relação aos próprios leigos, né? Até mesmo a vida de santidade, né? Os padres, para os religiosos. E aí veio o Concílio Vaticano II e traz aquela afirmação que nos alcança, né? A santidade para todos. Para nós também, leigos, uma vida de santidade. E depois do Concílio Vaticano II, a gente teve inúmeras expressões novas na Igreja. A gente tem aí a ação católica, a gente também tem os cursílios, a gente tem os encontros de jovens, a gente tem a própria renovação carismática católica. Hoje a gente consegue entender não enquanto movimento, mas enquanto uma corrente de graça. E dentro dessa corrente de graça também o Espírito, que sopra onde quer, ele traz essa novidade, que são aí as novas fundações. E é interessante que essas novas fundações, nós não temos muitos documentos da Igreja que falam sobre as novas fundações, mas o que temos é algo muito preciso, principalmente o documento da vida consagrada aqui no número 62, que é conhecido por nós, assim, os movimentos e novas comunidades. É muito, para nós, é como se fosse um alicerce mesmo daquilo que a Igreja diz de nós. O documento diz assim: o Espírito, que ao longo dos tempos suscitou numerosas formas de vida consagrada, não cessa de assistir à Igreja, quer alimentando nos institutos já existentes o esforço de renovação na fidelidade ao carisma original, quer distribuindo novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo, para que deem vida a instituições adequadas aos desafios de hoje. Sinal dessa intervenção adequada são chamadas as novas fundações, com características de modo original relativamente às tradicionais. E aí ele vem dizer: a originalidade dessas novas comunidades consiste frequentemente no fato de se tratar de grupos compostos de homens e mulheres, clérigos e leigos, casados e solteiros, que seguem um estilo particular de vida, inspirado às vezes numa ou outra forma tradicional ou adaptado às exigências da sociedade atual. Quando a gente fala das novas comunidades e quando a gente vê esse documento, a gente imagina aí São João Paulo II, um homem visionário, digamos assim. E essas novas fundações, essas novas comunidades, em uma outra oportunidade, no ano de 1998, o próprio Papa São João Paulo II diz de nós que nós somos uma resposta providencial para os tempos, né, que estavam chegando aí, o novo milênio. E claro, toda nova fundação é uma resposta de Deus para um lugar específico onde essa comunidade nasce. E a vida consagrada dentro de uma nova comunidade é justamente esse aprofundamento batismal num carisma específico que Nosso Senhor nos dá, como um dom. O carisma é um dom, e um dom ele tem que ser manifestado. Então, quando a gente tem um carisma de fundação, né? Deus coloca aí no coração primeiro de um fundador, o carisma de fundador, depois aí outros irmãos que têm o carisma dessa fundação se agregam e esses vão se juntando em vista de uma obra que Deus já sonhou desde toda a eternidade. E não é diferente conosco, né?
O Espírito sempre suscitou, como vai dizer o documento. Então, nós estamos inseridos numa realidade. Nós estamos inseridos em um tempo e nós somos chamados a estes a ser um sinal. Todo carisma revela uma face de Cristo. Então, tanto nós aqui, enquanto comunidade Manuel, vocês aí, comunidade Luz dos Homens, outras comunidades também, são chamadas a revelar neste mundo dramático. Alguns documentos da igreja, o Papa vai dizer assim, num tempo dramático, nós somos chamados aí a revelar a face de Deus, como consagrados. E aqui o documento continua dizendo que nós temos o compromisso de vida evangélica, de pobreza, de castidade e de obediência, né? E também temos como tendência geral uma intensa aspiração à vida comunitária, à pobreza e à oração. Então, somos leigos, consagrados, mergulhados aí numa profundidade imensa em relação ao nosso batismo, desse compromisso batismal, também o compromisso com o próprio documento Christo Fidelis Lais, também de São João Paulo II, aonde nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. E por graça, esse carisma que potencializa tudo em nós. Então, é desafiador sermos consagrados no mundo hoje, mas é um chamado de Deus. E o Deus que inspira é o mesmo Deus que ordena todas as coisas. Então, ser consagrado, leigo de uma nova fundação, é também uma responsabilidade de testemunhar Cristo, porque somos chamados também a nos configurar a Ele, crucificado, pobre, casto e obediente, e dar testemunho com alegria do nosso chamado. É de fato esse fermento. Nós que fazemos pão aqui, usamos o fermento seco, né? Parece uns alpistes bem pequenininho, mas que tem uma ação extraordinária quando está ali envolvida com toda a massa. E também esse é o nosso chamado, irmãos. Testemunhar a nossa vocação, testemunhar o nosso chamado, testemunhar o nosso carisma, caminhando em comunhão com a igreja. E isso também nós não podemos deixar de dizer, de falar, porque somos igreja. E aí, ao mesmo tempo que o Papa São João Paulo II diz que nós somos uma resposta providencial, ele também nos chama a um amadurecimento também, a uma comunhão com a igreja. E esse é o nosso papel. E diz aí, o mundo hoje precisa. Então, ser consagrado numa nova comunidade é uma responsabilidade imensa, tanto eu quanto você. Nós sabemos de tantas coisas, tantas feridas na história da igreja, e não vamos ser nós que vamos dar continuidade a essas feridas, muito pelo contrário, testemunhando a nossa fé em comunhão com a igreja local aonde nós estamos inseridos, com a paróquia onde nós estamos, testemunhando com alegria, em meio às perseguições, porque isso também faz parte da nossa história, da história da igreja, da história do próprio Cristo, na verdade, também dos discípulos, com perseguição, né? Com muita luta, mas a gente não pode desistir de ser aquilo que nós fomos chamados a ser, no carisma, sal da terra e luz do mundo. E eu posso dizer, vale a pena a gente testemunhar esse carisma e esse Cristo que nos chamou em todos os ambientes, tanto como membro de vida, como membro de aliança também, que está inseridos nas faculdades, nas empresas, e nós também como membros de vidas, né? Inseridos no mundo, mas testemunhando aí a graça do amor de Deus, a graça do nosso carisma. Vale a pena consagrar nossa vida a Deus num chamado específico, no nosso caso, como uma nova comunidade. Deus abençoe você.